Queridos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar sequência a mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Hoje, continuando, lição de número 2, ao tema Somos Cristãos. Cristãos vem de Cristo, seguidor de Jesus. Este nome foi adquirido quando os outros por fora viram alguém seguindo a Cristo. E em Antioquia, os primeiros foram chamados de cristãos, os primeiros que seguiam a Cristo. Textuário: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aí nós vamos ver a problemática da discussão dos judaizantes com os cristãos. Nós somos cristãos, nós não somos judeus e nem judaizantes. Então, precisamos nós entender como surgiu a igreja e como surgiu os judaizantes. A igreja foi edificada por Cristo, mas ainda não tinha a doutrina dos apóstolos, ainda não havia sido escrito as cartas apostólicas. E para começar a ler a Bíblia de uma forma correta, para não se tornar judaizante, precisamos começar lendo pelos escritos apostólicos. Veja, Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é ser cristão? Somos cristãos. É perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas e o Antigo Testamento? Os apóstolos vão explicar. Doutrina, ensinamento dos apóstolos. Então eu não posso ter uma forma particular de interpretação, porque eu vou sair da regra. Assim como Deus teve os apóstolos no Novo Testamento, ele também, o Senhor, teve os profetas no Antigo Testamento. Então é como um edifício, nós temos uma edificação onde parte do alicerce. Entende? Então o Antigo Testamento é o alicerce da obra de Deus. E todo o Antigo Testamento vai ser explicado pelos apóstolos. Aí quem não é cristão fica só com o Antigo Testamento, como os judeus até hoje são, só creem no Antigo Testamento. Ainda estão esperando um Cristo. Por isso que eles não são cristãos. Mais uma vez, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Eles não entendem, os judeus, os judaizantes, que Deus deu uns para apóstolos. E eram 12 apóstolos que seguiam Jesus de perto. Veja, começaram lá no tempo batizado por João Batista, seguindo o Senhor Jesus durante o ministério, vendo o Senhor ressuscitado e vendo ele sendo assunto ao céu. Esses apóstolos foram os mesmos que receberam as cartas, o evangelho, para a igreja. Nós somos cristãos. Significa que nós não podemos retroceder, dar um passo para trás. Estamos na revelação do Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nesses últimos dias, Deus nos revelou por meio do seu Filho. Então, como eu começo lendo a Bíblia? Começo lendo pelas cartas dos apóstolos. Quando eu leio as cartas dos apóstolos, aí eu vou entender o que Deus escreveu por meio dos profetas, dos salmistas, no Antigo Testamento. Até mesmo os evangelhos escritos pelos apóstolos, escritos pelos discípulos, veja, esses também são entendidos
dentro do contexto apostólico. Então, nós somos uma igreja apostólica. Todo ensino, todo campo doutrinário tem que passar pelos apóstolos. Ok? Por isso que as pessoas se tornam judaizantes, porque perseguem os apóstolos, são contra os apóstolos, falam mal dos apóstolos, não têm o Novo Testamento, eles ficam só com o Antigo Testamento. Então, a igreja fica judaizante. Por quê? Porque vai seguir as doutrinas e as tradições dos homens. Na verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Viver a característica cristã é estar com Cristo redivivo dentro de nós. O Espírito de vida, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele nos ensina ao ler os escritos dos apóstolos. É interessante que há um conjunto de ritos, de regras, dentro do contexto do Antigo Testamento, a qual temos uma religião judaica e temos também uma nação judaica. Então a gente observa que existem muitas leis no contexto civil, religioso e também no contexto de regras alimentares. Aí nós observamos que todo esse contexto de circuncisão, de guarda de sábado, enfim, será respondido por meio dos apóstolos. Por isso que o melhor modo de estudar a Bíblia é iniciando pelas cartas, porque quando se estuda primeiro as cartas, você já compreende a resposta da pergunta que será feita no Antigo Testamento. Então, quando nós lemos as cartas dos apóstolos, estamos dizendo, somos cristãos e precisamos aprender o Antigo Testamento como um livro de instrução de Deus pedagógico, aonde Deus pôs os seus fundamentos. Ele pôs primeiro apóstolos na igreja cristã, depois profeta, evangelista, pastores e mestres, Efésios 4 e 11. Veja Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9 e versículo 14. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. É bem verdade que Barnabé, ele se sujeitou num período em que Pedro, medroso diante daqueles que foram enviados por Tiago, Pedro estava junto com os gentios, comendo junto com os gentios. E quando ele soube que vinha uma turma enviada de Tiago, porque Tiago já como o presidente da igreja, que havia aderido o sistema do judaizantes, porque a igreja tornou-se judaizante. A gente vai ver todo esse contexto de judaizante na história da igreja. Agora, observando. Subi por uma revelação, lhe pus o evangelho, ok? Que prego entre os gentios. Então, observando, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não tivesse corrido em vão. Paulo tinha um equilíbrio espiritual, o dom do Espírito, o dom do equilíbrio. Ele tinha a revelação de Deus, sabia que o seu trabalho não poderia ser colocado em vão, porque era um trabalho de Deus, e ele estava na igreja de Jerusalém, mas o cabeça, veja, o primeiro Pedro, depois Tiago, porque esse Tiago, que foi líder da igreja depois de Pedro, não é do conjunto de Pedro, Tiago e João. Porque aquele Tiago do conjunto Pedro, Tiago e João, morreu à espada no dia em que Herodes, veja, quando Pedro foi preso, acorrentado, que o anjo veio e o livrou. Versículo 3,
Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Veja, não aconteceu com Tito, nesse contexto aqui. Mas todos os outros gentios eram perseguidos de forma tal para que eles tinham que circuncidar-se obrigatoriamente. Era o judaizante no meio dos cristãos. Você entende a dificuldade de viver no meio dos irmãos, mas tendo aqueles que ensinam coisas que são, pelo apóstolo Paulo, doutrina de homens? Você já parou para pensar que os nossos irmãos, entre aspas, que são falsos irmãos, Paulo vai o advertir de tal forma, veja, Gálatas 1:8, se um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho, olha, irmão, se Paulo diz que até um anjo de Deus do céu descesse para dizer uma doutrina que não fosse verdadeira, Paulo taxava de anátema. Agora imagine um homem. Se Paulo disse, se um anjo viesse ensinar falsamente, assim também acontece com os homens, aqueles que ensinam falsamente a seus irmãos. O versículo 5, versículo 4. E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Paulo jamais se curvava ao judaísmo. Paulo jamais se curvava à doutrina dos homens. Por isso que Deus levantou Paulo. Por quê? Porque Pedro já estava se rendendo. Pedro já estava se curvando. Lembre que Paulo vai chamar Pedro a atenção, porque ele, sendo judeu, comia junto com gentios, falando de Jesus e sendo um gentil com eles. Mas quando veio os da circuncisão, enviado por Tiago, aí saiu do meio dos gentios, se ajeitou todinho. Isso enfureceu Paulo. Isso trouxe uma resposta automática de Paulo. Paulo vai falar na própria cara de Pedro que o evangelho não é uma máscara. O evangelho não é falso, é verdadeiro. Você, Pedro, não se finge, não seja fingido. Por quê? Porque esses que vieram eram os da circuncisão. E os da circuncisão eram os exclusivistas. Os da circuncisão era a maioria. Veja que a igreja começou com a maioria de crentes judeus. Em Atos capítulo 2, esses exclusivistas estavam excluindo as viúvas gregas do rol dos membros. Isso lá no capítulo 6 de Atos. Então veja que Paulo está falando da nossa liberdade que temos em Cristo. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Irmãos, como é que Paulo vai aderir à circuncisão, se diante daqueles que praticavam a circuncisão, colocava acima do sacrifício de Cristo? Paulo foi um que disse que não resta mais sacrifício pelo pecado. Cristo fez uma única vez. Amém? É importante entender o mistério da revelação da encarnação do Verbo, que vai tirar de cena os sacrifícios do templo. Os sacrifícios que eram feitos diários, pela manhã e pela tarde. Então, o sacrifício de Jesus é a forma de Deus revelar a salvação por meio do único sacrifício feito por todos.
Mas os judaizantes, que eram da circuncisão, eles diziam, tem que sacrificar. Com isso, iam criando tipo uma seita dentro do cristianismo. E essa seita estava muito feroz, porque era uma seita judaica, uma seita do judaísmo cristã, que estava perseguindo Paulo por onde ele fosse. Para onde Paulo fosse, esse pessoalzinho da circuncisão, esse pessoalzinho amigo de Pedro, esse pessoalzinho que gosta, enfim, de não interpretar conforme o Espírito Santo revelou a Paulo. Porque Paulo recebeu de Jesus a revelação das Escrituras. Veja que foram 13 cartas escritas por Paulo, se nós não contarmos com Hebreus. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, não me comunicaram. Os que estavam na liderança eram os que estavam com a aparência de, veja, de status. Ele tinha o status, ele era o governante, ele liderava a igreja, mas a igreja estava enferma pelo judaizante. Era como se fosse uma pulga debaixo do sapato. Então, Paulo diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, este evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão é a forma e os modos de alcançá-los. Não que o evangelho esteja mudado. O evangelho é um só. A mensagem de Deus é uma só. A salvação é uma só. Deus revelou a salvação no Antigo Testamento e revela esta mesma salvação no Novo Testamento. Mas as formas e os meios, Paulo diz, fiz de tudo para que alguns sejam salvos. Então, Deus revela de diferentes formas e diferentes meios a sua salvação. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Vocês observam que quando Abraão foi chamado, Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Veja lá em Gênesis capítulo 17, veja lá capítulo anterior, Deus chamou Abraão e justificou pela fé. A circuncisão veio depois da salvação. Então está errado a forma dos judaizantes dizer que se não circuncidar não pode ser salvo. Ora, se a salvação vem antes da circuncisão. Aí Paulo vai ensinar no Novo Testamento, nas cartas, que a circuncisão nada é se ele não for um salvo em Cristo Jesus. Se ele for um salvo em Cristo Jesus, aí a circuncisão sim, nada é. Porque essa circuncisão, ela é feita espiritualmente no coração, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Havia dois grupos, na verdade. O grupo da circuncisão e o grupo da incircuncisão. Por que esse grupo da circuncisão? Porque eram os judeus que ainda seguiam a regra antiga que foi deixada por Moisés ao povo de Israel. Porque a circuncisão era o início de uma geração, da qual ia formar um povo Israel. Então Deus chamou Abraão, justificou pela fé. Esses são os da incircuncisão. Por isso que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Quer dizer, os gentios, os judeus, debaixo do pecado, para que todos fossem justificados pela fé. Então,
A circuncisão só veio depois da justificação pela fé. Por isso que, pela circuncisão, é que vem a promessa das sementes, das descendências e da semente, da qual vai vir Cristo. Por isso que foi dado a circuncisão para as gerações, multiplicarei a tua descendência. Então a circuncisão seria um sinal da vinda do Filho de Deus. Veja, Jesus foi circuncidado no 8º dia. E sendo ele circuncidado no 8º dia, nos deu o Espírito Santo, que circuncida não o prepúcio da carne, mas o prepúcio do coração. É isso que Paulo ensina nas cartas. É isso que deve ser ensinado. Os profetas já profetizavam que a circuncisão não é feita na carne, mas no coração. Aleluia. Então, meus irmãos, no verso 14, mas quando vi, aí nós temos que ler o verso 10, 11, 12, 13 e 14. Aí Paulo vai repreender a Pedro, que devia ser irrepreensível, da qual é ensinado que os obreiros devem ser irrepreensível. Ou seja, ele deve se corrigir. Não é o outro corrigir ele. Então, Paulo corrigiu Pedro porque ele não andava retamente. Versículo 14, leitura bíblica em classe. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os judeus a viverem como judeus? Melhor, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quer dizer que Pedro tem duas caras. Uma hora está do lado dos judaizantes, outra hora está do lado cristão. Paulo está dizendo: tenha o mesmo pensamento. Somos cristãos. O evangelho veio para todas as pessoas. Veio para os judeus e não judeus. E essa questão de circuncisão não é dado para todos os homens. Foi dado só para Israel, assim como o sábado. Existem muitas coisas nacional da nação de Israel. E somente lendo as cartas dos apóstolos que a gente entende. Por isso que vocês não devem entrar em discussões a respeito do sábado. Aí você vai entrar em debate com, por exemplo, um adventista, ele vai para o Antigo Testamento, está cheio de versículos do sábado. Mas nós somos cristãos. Qual é a nossa doutrina? Dos apóstolos. Se nós não atentarmos para a doutrina dos apóstolos e ficarmos somente com o Antigo Testamento, nós somos judaizantes. Vamos ter que circuncidar, vamos ter que guardar as festas das luas novas, vamos ter que fazer tudo conforme os ritos, sacrificar, pagar a oferta de santificação. Isso é, hoje, de acordo com Paulo, a doutrina pregada pelos homens. Porque não entende os mistérios revelados como símbolos de ensinamento, de pedagogia para entendimento do Messias, da qual a realidade chegou, os símbolos ficou para trás como sombra. Então temos que ver a realidade, e a sombra é coisa para trás. A realidade é presente, é Jesus. E se nós não atentarmos para a doutrina dos apóstolos, vamos ficar iguais a eles, judaizantes, perseguindo os verdadeiros cristãos, da qual Paulo diz que fomos libertos da escravidão do pecado. Glória a Deus. Veja, meus irmãos. Introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. Aí temos uma grande revelação aqui.
Irmãos, a igreja começou em aonde? Jerusalém, ok? Se a igreja começou em Jerusalém, e observe-se, os cristãos, olha aí, somos cristãos. Qual era a doutrina e o ensinamento que eles tinham aqui? Se as cartas apostólicas vinham lá na frente. Então, todo o ensinamento que eles iam ter aqui estava ligado à forma revelação oral daquilo que era explicado do Antigo Testamento. Então, só tinha o Antigo Testamento em forma de escritos. Então, entre esses cristãos se convertia, entre os judeus que eram cristãos, estava, veja, alguns da seita dos fariseus. Entendeu aí? Paulo era da seita dos fariseus, que se converteu, mas veja que Paulo recebeu revelação divina. Por isso que foi usado para trazer a nós o verdadeiro evangelho. Somos cristãos. Veja que os sacerdotes se convertiam à fé. Então, por falta de não ter ainda o escrito dos apóstolos, a igreja foi crescendo de forma judaizante. Só tinha uma forma de parar, através dos concílios. Veja os concílios revelando a vontade de Deus no quesito das controvérsias judaizantes. Deus haveria de destruir a cidade de Jerusalém no ano 70, só assim pararia os judaizantes. Porque estava crescendo, meus irmãos. Era a maioria no meio dos cristãos. Se Cristo morreu no ano 33, então faça aqui a conta. Ele morreu na Páscoa, certo? Ele morreu aos 33 anos. Aí ele ressuscitou no terceiro dia. Ainda passou 40 dias redivivo entre nós. Foi assunto ao céu. Então, da Páscoa até aqui, ó, temos 3 com 40, 43. 3 da ressurreição, né, que esteve morto, e 40 vivos no meio de nós. Ressuscitou. Ele disse, ficai em Jerusalém, daqui ele disse, ó, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, 43 para 50. Por que 50? Páscoa. Melhor, Páscoa aqui, Pentecoste. Então, da Páscoa ao Pentecoste, 50 dias. Então, faltaria quantos dias? É só somar, 43 para 50, 7 dias. Ficai somente 7 dias em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir, vai revestir, vai para Samaria, vai para os confins do mundo. Não fique aqui. Vocês têm poucos dias, poucos anos de vida útil. Se, veja, Jesus morreu em 33, com a diferença de calendário, de erro, do nosso calendário. 5 anos, 38. 33 mais 5. É só diminuir aqui. 38, eu tenho aqui diminuindo, menos 70. 32 anos de vida útil. Então, o que a igreja tinha que fazer? Vender as propriedades, colocar nos pés dos apóstolos, porque Jesus estava dizendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, com a destruição de Jerusalém, seria o fim da era dos judaizantes. Só assim, a igreja perseguida, mesmo perseguida, os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém. Não saíram de lá. Em desobediência, ficaram em Jerusalém. Em desobediência, a ordem do ficai até que do alto seja revestido de poder. Eles tinham que ir pregar o evangelho, mas Deus tinha que levantar um no meio, porque Pedro resistiu à voz do Espírito Santo quando veio o lençol atado com as 4 pontas, com todos os tipos de animais que os judeus não podem comer. Mata e come, Pedro.
Eu não posso comer. Olha aí, espírito judaizante. Mas mata e come. Aí vai ler as cartas de Paulo, come aí de tudo que se vende no açougue. Olha aí a linguagem. Mas Pedro mata e come um cachorrinho assado, aí pega aí um pernil de porco, está preparado, assado aí na brasa. Nunca comi coisa imunda, Senhor. Ele não percebeu, não distinguiu a revelação de que Deus estava dizendo: vai pregar para os gentios. Você precisa ir aos gentios. O lençol caiu lá nos pés de Paulo. Paulo entendeu a mensagem. Foi aos 4 cantos da terra, pregou o evangelho, fez a vontade de Deus, escreveu 13 cartas. E esses pontos de inserção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas capítulo 2 é um relato de um dos debates que mais mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. É muito difícil lutar com os irmãos que não são irmãos. Tem que ser um Paulo da vida. Tem que ser Paulo. Chegar diante do seu irmão e admoestá-lo. Repreender na cara. Sabe por que Paulo faz isso? Se em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: se o anjo do céu pregar outro evangelho seja anátema, Paulo sabia que a nossa salvação depende do verdadeiro evangelho. Se ensinar um Cristo errado, é outro Jesus. É o Jesus do unicista, é o Jesus do farisaísmo, é o Jesus do judaísmo, enfim, é outro Jesus. Camuflado, sinistro, invisível aos olhos. O nosso Cristo se fez carne, se fez homem. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho para que nós sejamos salvos. Então Paulo tinha esse critério da realidade, da verdade, para ser salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. Paulo fez várias viagens em Jerusalém, missionária. Mas ele foi a Jerusalém várias vezes. Às vezes para levar notícia do que Deus fazia no meio dos gentios, até mesmo ele fazia a contagem do que Deus tinha feito através dos milagres. Então, ele trazia o relato para a igreja mãe, da qual ele era parte. Ok? Veja, reunião para resolver o problema dos judaizantes. Tito e a circuncisão. Nós estamos lendo aqui os tópicos e os subtópicos. No tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Quem eram os judaizantes? Aí nós temos o tópico de número 3, a tendência judaizante hoje. O perigo da doutrina judaizante. As práticas judaizantes atuais. Meus irmãos, nós vamos começar a estudar os tópicos. Nós fizemos só uma preliminar da aula de hoje e chamamos e convidamos você para estudar esses tópicos aqui comigo no nosso WhatsApp, ok? Você está gostando da aula? Quer assistir a aula completa? Então, olha aqui o WhatsApp. 85DDD 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 991 28 12 60. Aula completa aqui no nosso WhatsApp. Amém? Vamos falar de muitas coisas aqui. Ok? Começando em Atos dos Apóstolos e indo para Gálatas.
é o texto da nossa lição, certo? Que vamos estudar, explicando os tópicos. Gálatas capítulo 2. Isso no contexto de Atos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Fica com Deus e até a nossa próxima aula, onde estudaremos a encarnação do Verbo. Amém? E até lá.